clima esquentou entre o rei Roberto Carlos e Leonardo Esteves, filho do tremendão Erasmo Carlos. E, pelo visto, a história não é só profissional. Após a justiça dar autorização para o uso de força policial e arrombamento no apartamento de Erasmo Carlos, falecido em 2022, para cumprir uma ordem de busca e apreensão de bens ligados ao espólio do cantor, a relação construída ao longo de anos chegou ao fim dos bastidores de uma das carreiras mais importantes da música brasileira. Roberto Carlos e Leonardo Esteves, responsável pela comercialização dos shows do cantor, decidiram encerrar a parceria profissional. E nos bastidores do show business, a notícia caiu como uma verdadeira bomba, principalmente porque a decisão de romper a parceria não teria partido exatamente da vontade de Roberto. Segundo informações da coluna Gente do site Veja, o cantor mantém com Leonardo uma relação de confiança que vai muito além do trabalho, já que o rei o conhece desde criança. Afinal, Leonardo e seus irmãos são filhos de Erasmo Carlos, grande amigo e parceiro de composições de Roberto Carlos por mais de 6 décadas. E é justamente essa intimidade que ajuda a explicar por que o rompimento teria sido especialmente delicado para o rei. Mas, pelo visto, a relação já não atravessava seu melhor momento. Um episódio envolvendo a disputa pelo espólio de Erasmo Carlos pode ter sido decisivo para mudar tudo. Tudo começou quando Roberto Carlos decidiu testemunhar a favor da Fernanda, viúva de Erasmo, em um dos processos envolvendo a disputa pela herança do amigo. Vale lembrar que em outubro de 2024, oficiais de justiça entraram com o auxílio de um chaveiro no imóvel de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, onde Erasmo morava. A ação tinha como objetivo cumprir uma ordem de busca e apreensão de bens ligados ao espólio do cantor. A justiça, inclusive, autorizou o uso de força policial e até arrombamento. De acordo com a coluna Gente do site da Veja, o mandado foi solicitado pelos filhos de Erasmo, Leonardo e Gil Esteves, contra Fernanda Esteves, viúva do tremendão. A decisão determinava que os objetos encontrados fossem entregues a Leonardo, apontado no processo como novo inventariante, após Fernanda deixar a função que havia assumido depois da morte do cantor. E é aí que a história ganha um ingrediente ainda mais delicado. Leonardo teria considerado a decisão de Roberto de testemunhar a favor de Fernanda uma verdadeira traição. Já o rei, apesar da relação com os filhos de Erasmo, não se negou quando foi chamado pela defesa da viúva e sempre deixou claro que sua decisão era, acima de tudo, uma questão de lealdade ao amigo de mais de 60 anos. A partir daí, segundo relatos de bastidores, mesmo mantendo os compromissos comerciais com Roberto, a relação pessoal entre os dois nunca mais teria sido a mesma. E Leonardo administrava uma agenda de peso. Eram turnês, shows e cachês que ultrapassavam a marca de R$1 milhão. Ao abrir mão da parceria, o empresário também teria deixado para trás uma fonte de renda milionária. Roberto Carlos realiza no mínimo 8 shows por mês e no mercado, profissionais responsáveis pela comercialização podem receber entre 10% e 15% de cada contrato fechado. Vender os shows do rei poderia render mais de R$1 milhão por mês, ou seja, dinheiro não era pouca coisa nessa despedida. Uma fonte mais próxima revelou que a decisão teria sido muito mais difícil para Roberto. A relação pessoal entre os dois ainda existiria, mas, segundo os bastidores, nunca mais foi a mesma desde que a disputa pela herança de Erasmo Carlos chegou aos tribunais. E agora fica aquela pergunta que ninguém consegue ignorar. Será que essa foi apenas uma separação profissional? Ou a briga pelo espólio de Erasmo Carlos acabou desafinando de vez a relação entre o rei e o filho do tremendão?